do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, volume 2, 50 e 51, sobre a caridade e sobre a estima da palavra de Jesus. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, transportando-me Jesus segundo o seu costume fora de mim mesma, passamos no meio de muitas pessoas e a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais, sem olhar as próprias ações, e o meu amado Jesus me disse: o meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olharem absolutamente nada o que fazem. Não olhar para o que fazem. Porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Além disso, olhando ao próximo, vem defraudar a própria alma, pelo que acontece que não se é reto nem consigo mesmo, nem com o próximo, nem com Deus. Depois disto, lhe disse: meu único bem, já faz tempo que não me dá nem sequer um beijo. E assim nos beijamos. E querendo me corrigir, quase adicionou: minha filha, o que te recomendo é o conservar e estimar minha palavra, porque minha palavra é eterna e santa, como eu mesmo, e conservá-la em teu coração e aproveitá-la. Terás tua santificação, e por isso receberás em recompensa um esplendor eterno, produzido por minha palavra. Fazendo de outra maneira, a tua alma receberá um vazio, e ficarás devedora de mim. Então, Jesus ele fala uma coisa sobre olhar para o próximo, né? Que se você pensar, olha só, é muito complexo aqui, né? Se você estiver atenta e pensar e julgar e olhar, é a mesma coisa. Mas é o que a gente tem é ofícios, né? A gente às vezes é chefe de alguém, às vezes é mãe de alguém. Então, assim, eu acho que é com uma intenção realmente de olhar para o outro com a intenção de criticar com maldade, né? Isso que eu acredito, porque não é tudo, em todas as ocasiões, a gente tem um dever, e no dever a gente tem que olhar, né? Até o chefe nosso, ó, fica prestando atenção no que, como essa pessoa está fazendo as coisas. Então, assim, fica difícil, né? Porque você tem que dar satisfação por você estar observando para ajudar aquela pessoa. Então, tem um motivo pelo qual você faz isso. E na caridade, né? Jesus, às vezes, fala comigo, né? Que tal pessoa está fazendo uma coisa errada e que eu fale com essa pessoa. Igual eu falei do exemplo do meu irmão. Então, eu estava observando, eu vi a foto, né? Não vi a foto dele, mas meu marido viu a foto dele lá, que ele foi na piscina, que ele foi para curtir, e ele não levou minha mãe, e a minha mãe depois veio e falou comigo que ela tinha ficado triste, que ela estava sozinha, não teve para onde ir domingo, que o Alex não foi buscar ela, então, e aí depois eu fui criticar a atitude dele. E eu não estava olhando, pensando no que ele estava fazendo, que ele estava errado. Eu simplesmente sabia que estava uma desordem, um prejuízo ali para o outro irmão e fiz isso na vontade divina, né? E ouvi de Deus dentro de mim meu pensamento, o pensamento divino da verdade, da clareza, da ordem, do mandamento de honrar pai e mãe, né? E fui lá e critiquei. Então, eu acredito que eu não julguei sem olhar para mim mesma, essas coisas, né? Para as próprias. Então, é bem complexo esse trecho, porque é virtude, né? E a gente não vive na virtude. E aí, Jesus ainda está no volume 2 falando o que é virtude, esclarecendo sobre virtude, mas não é a santidade das virtudes que a gente vive. Então, a gente vive com a vida divina em nós. E Jesus, ele corrigia pessoas, né? Ele, na vida dele humana, ele corrigia pessoas. E ele pede para que a gente corrija
as pessoas, né? Imagina, então, se eu via a Ruth lá e ele queria ajudar a Ruth, e aí eu não falasse porque eu pensasse que eu ia estar sendo contra a caridade, conforme esse trecho aqui, eu não iria de forma alguma falar que a Ruth estava sendo exagerada, que ela estava fazendo alguma coisa exagerada com a criança. Então você vê que se eu não tivesse falado, não tinha acontecido o milagre de dela entender que estava tendo um problema lá no relacionamento, né? E você vê que no caso da Hilda, ela falou que duas pessoas da família dela tiveram que mudar o leite, tipo, né? Por causa disso, porque não receberam a luz também de parar um pouco né, a mamada ali, diminuir o leite da criança na mamada. Elas tiveram que mudar para a fórmula, olha só, porque faltou a luz, a mesma luz para a Ruth que a Ruth recebeu, faltou para essas duas que começaram a dar fórmula para as crianças. Então, na Divina Vontade, não tem nada de errado, né? A gente corrigir e obedecer à Divina Vontade, porque a gente vive na Divina Vontade que nos pede a sermos luz para as outras pessoas. E se a gente ficar pensando em virtude, se a gente está julgando, se a gente não está julgando, aí a gente... Então, é um trecho que a gente tem que entender o contexto. Volume 2, Jesus está falando sobre virtude, ainda é santidade humana, na Luísa, está finalizando a santidade nela. É uma atitude feia, sim, você ficar reparando nas pessoas sem ter, né, motivo para isso. Eu não faço isso naturalmente. Eu estou sempre trabalhando aqui e as meninas trabalham comigo. E eu não, assim, eu sou chefe delas. Se elas estão fazendo alguma coisa errada, eu vou comentar, mas por caridade, para que o serviço flua naturalmente. Mas eu não fico, assim, pensando muito ali no que ela está fazendo, questionando, dessa forma como Jesus está aí, né, falando, para poder julgar, para poder, assim, perceber se a pessoa está fazendo devagar, se a pessoa está fazendo... Eu não fico assim, eu não faço isso. Então, tem um jeito, sim, tem uma coisa errada, tem um jeito errado de fazer, que até na Divina Vontade, na vida da Divina Vontade, você não deve fazer, né? Em se incomodar o tempo todo com o que as pessoas fazem e ficar, né, ali gratuitamente, sem motivo nenhum, não, né, sem motivo nenhum, prestando atenção no que a pessoa está fazendo, porque você quer pegar algum erro dessa pessoa, porque você quer se vingar dessa pessoa, então você fica vigiando ela, e aí você fica tentando puxar o tapete dela. Então isso é pecado, isso é falha. Então nessa questão, esse julgar dessa forma, com uma intenção negativa, com um interesse próprio, aí vai ser realmente contra a caridade. Então tem lógica também na Divina Vontade, tá bom? Mas muitas vezes a gente vai sim prestar atenção no que as pessoas estão fazendo. Jesus vai mostrar pra gente, ele vai falar, presta atenção, vê como que a pessoa está fazendo a coisa, olha, eu vou te mostrar, fala com ela, ilumina ela. E aí a caridade da vida na Divina Vontade, tá? Não tem nada de errado. Aí o outro trecho é: Jesus veio esta manhã, mas sempre em silêncio. Eu estava contentíssima por ter o meu tesouro Jesus, porque tendo a ele tinha todos os meus contentamentos. E vê-lo compreendia muitas coisas de sua beleza, de sua bondade e demais. Mas como era tudo por meio de inteligência e por via de comunicação intelectual, por isso a boca não sabe expressar nada. Por isso melhor faço em silêncio. Faço silêncio. Então, assim, comunicação intelectual, pela inteligência, né? Era tudo por meio da inteligência. Ela ficava ali pensando. Ela recebeu Jesus, viu o Jesus bonito e ela começou a pensar em tudo esses atributos de Jesus. Começou a pensar na bondade de Jesus, começou a pensar de forma intelectual. E aí, isso acontece muito na Divina Vontade, que a gente fica assim, refletindo sim sobre o amor de Deus, refletindo sobre, né, a pessoa de Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz, como que é isso, a gente fica horas, né, meditando e refletindo para entender, né, a profundidade da atitude de Jesus, para entender a necessidade de que, por que foi na cruz, por que teve que sofrer, por que teve que morrer, por que teve que derramar todo o sangue, por que teve que ter a crucificação, né? Não, a coroação de espinhos, a flagelação, tem muitos elementos ali que a gente intelectualmente
fica ali refletindo, tentando compreender tudo que é de Jesus, né? Tudo que é. Então, é muito comum na Divina Vontade essa comunicação intelectual. E ele, às vezes, manda para a gente a imagem daquilo que ele está querendo comunicar e vem uma compreensão muito abrangente, muito grande na nossa mente e ficamos ali recebendo uma comunicação intelectual muito profunda. Comigo acontece assim que ele manda uma comunicação na minha mente como se eu visse, mas eu não vejo com os olhos, eu vejo como se eu compreendesse, se eu ver, assim, como se eu tivesse lido um livro inteiro. Assim, com muitas informações assim complexas. E eu consegui entender muitas coisas numa visão intelectual que ele me dá, entendeu? E aí vem muita informação numa só visão. E eu compreendo grandes coisas nessas comunicações intelectuais que ele manda na minha mente, tá? Ele manda coisas intelectuais para mim que eu entendo grandes coisas, grande coisa assim, como se eu tivesse lido um livro enorme e entendido sobre uma ciência, sobre algum assunto assim com muita propriedade, com muita compreensão. Assim, abre a minha mente profundamente com essas comunicações intelectuais. Então, não existe muito isso na Divina Vontade, amém? Então, amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Sobre a caridade e sobre a estima da palavra de Jesus. Livro do Céu, volume 2. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, transportando-me Jesus segundo seu costume fora de mim mesma, passamos no meio de muitas pessoas, e a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais, sem olhar as próprias. E meu amado Jesus me disse: o meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem, porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Além disso, olhando ao próximo, vem defraudar a própria alma, pelo que acontece que não se é reto nem consigo mesmo, nem com o próximo, nem com Deus. Então, a gente tem que entender, né, entender o contexto do que ele falou, realmente, porque senão a gente vai falar, então, eu não vou olhar para ninguém, não vou falar, nossa, eu não vou. E é complicado, né? É santidade, aqui é santidade, é virtude, mas também tem. A gente, quando olha uma ação do próximo, tem uma intenção em Deus, né? Então tem isso também, não é para julgar. Então, deixa eu entender aqui de novo. Ela estava fora dela, passou no meio de muitas pessoas, e a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais. Então, a intenção delas, do que ela estava vendo dessas pessoas, era julgar as ações. Era julgar, era pecado, era só para julgar. Ver para julgar. Quando a gente, na Divina Vontade, Jesus mostra alguma coisa, alguma ação de alguém pra gente, não é com a intenção, a gente não fica olhando para as pessoas para julgar. É totalmente diferente, né? Aí Jesus falou, o meio mais seguro para ser reto com o próximo é não olhar em absoluto o que fazem, porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Além disso, olhando ao próximo, vem defraudar a própria alma, pelo que acontece que não se é reto nem consigo mesmo, nem com o próximo, nem com Deus. Então, assim, por exemplo, lá
o trabalho que eu tenho. Eu sou chefe de um monte de gente. Então, se eu for levar, entender assim o que Jesus está falando, não entender direitinho o que ele está falando, a partir de hoje, eu não vou olhar absolutamente o que o pessoal da minha equipe faz. Então, assim, a gente tem que compreender, porque eu tenho uma equipe lá de 60 pessoas trabalhando comigo. E eu tenho que olhar o que eles fazem o dia inteiro. Eu tenho que fazer justamente o contrário. Assim, eu tenho que fazer, eu tenho que olhar o que eles estão fazendo. Olhar e saber se está fazendo certo, se não tá. E se não tá, eu tenho que chamar a pessoa para corrigir. E essa semana eu tenho que chamar um por um para poder avaliar eles e dar um feedback de como que eles estão fazendo, se está fazendo certo, se não está, se... Então, assim, eu tenho que fazer uma avaliação da pessoa e falar para ela o que ela precisa melhorar, o que... Então, mas a gente faz isso na divina vontade. Não é com a intenção de julgar, de, de julgar assim por julgar, de olhar por olhar, para condenar, para criticar, não é. É na divina vontade. Então explica, Senhor. A gente olha o que a pessoa está fazendo com a intenção de Deus, é na divina vontade. E o que Deus quer para todo mundo? O que Deus quer para todo mundo, para todas as almas? A santidade. Todas as almas foram criadas, a gente vê lá no plano de Deus, todas as almas foram criadas para viver para Deus, são para Deus, são todos são filhos de Deus. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus quer todos para Ele. Então, quando a gente... Aí tem um monte de coisa que vem, né? Quando a gente pensa no... Deus mostra alguma coisa que a pessoa está fazendo errado e a gente vai corrigir, é com a intenção da pessoa viver no propósito de Deus, dela não tá pecando, dela sair do pecado. É com uma caridade, por nós mesmos. Eu, por mim, não olhava ninguém, não tem, assim, um interesse de ver o que a outra pessoa tá fazendo. É só quando Deus mostra, né? Deus quer que a gente veja, que a gente fale, que a gente corrija, mas com a intenção tão pura de levar a pessoa para viver, para ficar na ordem, para ficar no que Deus quer para ela, para a pessoa não ficar na desordem. Sabe assim, por exemplo, mesmo sendo o meu ofício corrigir, mas quando eu vou corrigir, eu vejo a intenção de Deus, eu fico no propósito de Deus. Mesmo o meu ofício como chefe, eu tenho que corrigir a pessoa. É meu ofício, eu tenho que ver o que ela está fazendo. Eu tenho que ver, não tem como, eu tenho que ver. Uma das minhas atribuições é essa, é ver o que a pessoa está fazendo e se ela está fazendo errado, corrigir. Mas mesmo sendo meu ofício, eu não desconecto isso de Deus, dos propósitos de Deus. Então, quando eu estou corrigindo alguém, o propósito é que a pessoa viva e viva como Deus quer que ela viva. Faça o ofício dela como Deus deseja, que ela não peque. Uma pessoa que está, por exemplo, lá na minha equipe. O que que acontece? A pessoa está recebendo um salário, e um salário muito bom, para poder trabalhar. Qual é o que que acontece? A pessoa está lá trabalhando, sendo paga para trabalhar. E se ela não está fazendo o que ela devia fazer, ela está roubando. Ela tá cometendo é uma corrupção, é injusto, é errado. É muito errado, é um roubo. É como se fosse um roubo. Porque além dela estar recebendo e não estar fazendo nada, o que ela está deixando de fazer está causando um prejuízo. Vocês não têm noção do prejuízo que causa.
Então ela está totalmente desordenada. Então, quando eu falo para a pessoa que ela tá, chama a atenção, corrijo, é com essa intenção dela voltar para a ordem. Ela tá pecando. Então, se a gente na divina, se a gente pensar, ah, eu não vou falar porque eu vou defraudar minha alma se eu ficar corrigindo a pessoa. Aí eu vou deixar o outro nas trevas. Eu vou deixar o outro nas trevas. Então é com essa intenção, não é com a intenção. Olha o que a Luísa viu, a Jesus mostrou para a Luísa. A maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais. Só julgar. Falar, fulano tá errado, mas não sei o que, não sei o que lá. Mas muitas vezes as pessoas julgam e só julgam, fica por isso mesmo, fica julgando no coração, tipo assim, ó. Você fica observando o que a pessoa está fazendo e fica julgando e falando mal dela para você mesmo ou para outras pessoas. Mas quando a gente vê quando a gente, na divina vontade, vê o que a pessoa está fazendo de errado, a gente vai lá levar a luz. Se ela está nas trevas, você vai levar a luz. Você não fica só julgando por julgar, assim, com uma intenção, uma intenção, assim, de só julgar. É de levar a luz, que se a pessoa está no erro, você levar ela para a luz, igual o exemplo que aconteceu da Ruth, né? A Aline não ficou assim, falando mal da Ruth pelas costas. Nossa, olha como ela cuida da criança. Não foi assim. Ela viu e foi ajudar, foi com a intenção de libertar ela, de ajudar, nossa, nossa, libertou ela. Ajudou muito. Então ela foi lá e falou com a Ruth o que era e falou a solução, né? Foi só luz, só amor, amor puro. Tanto que a gente viu a Hilda contando, né, de duas crianças que acabou, o médico não teve essa luz. O médico não teve essa luz de diminuir o peito, a mamada, porque eles falam, o que que o médico fala pra gente? Livre demanda. Então, quando a criança quiser mamar no peito, mama. Mas quando é na mamadeira, não é assim. E no peito sai leite, um monte de leite. Tem muito leite. Aí o médico não faz essa conta, né? Que o leite o leite materno também vai encher a criança, vai encher o estômago. É uma conta assim que é muito óbvia, assim, eles não têm essa luz. O peito é livre demanda, mas a mamadeira não é. O peito não causa refluxo, porque a criança ela quer ficar no peito, só ali. Às vezes ela não quer, ela não tá com fome, ela só quer o abraço da mãe, ela só quer mamar, ela só quer ficar sugando, quer mania, tem mania de sugar. Como se fosse chupeta, pra dormir. Aí, aí se a Aline fica assim, ai, não vou falar, porque eu vou estar julgando. Eu tô olhando o que ela tá fazendo e julgando. Não é isso. Então a gente tem que entender, né? Que não é julgar por julgar. É um ato é na divina vontade. Porque Deus quer, porque tem um propósito em Deus. É para levar a luz para o outro, é para libertar o outro das trevas. Gente, eu fiquei tão encantada falando esse negócio de corrigir as pessoas, né? Eu, eu sempre tô corrigindo os meninos lá. Sempre tô corrigindo. Mostrando o que é para fazer, como que é para fazer, o que é certo, o que é justo fazer, muito, conversando com a equipe, muito, colocando eles para fazer o que é certo, mostrando o impacto quando eles não fazem o certo, corrigindo. Aí o menino chegou para mim e falou assim, e um que assim, ninguém corrige ele. Todo mundo coloca ele num pedestal, porque tem muito tempo que trabalha lá, sabe muita coisa, muito antigo. E ele, ninguém corrige ele. Todo mundo coloca ele num pedestal assim, intocável, como se ele fosse perfeito, como se ele fosse o trabalho dele é muito, assim, sabe? Aquela pessoa que é intocável, que todo mundo fala que ela é intocável. E eu não tenho isso. Todo mundo, pra mim, se estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou falar, eu vou corrigir, eu vou orientar. Não é no sentido de corrigir
por corrigir, é no sentido de orientar, de levar à luz, de falar para a pessoa que está errado, para ela fazer o certo. E tudo isso com Deus, por amor a Deus, em Deus, nos propósitos de Deus. Aí esses dias eu conversei com ele, falei que não estava correto, né? Orientei como fazer, que jeito fazer. Vamos mudar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí ele foi lá na minha mesa me agradecer. Do nada, assim, ele falou assim, eu agradeço porque você chama a minha atenção, porque você me corrige, porque você me orienta, porque a gente tem uma tendência a ficar acomodado. Eu sou assim, eu confesso, eu sou assim. Se eu não tenho uma pessoa ali me cobrando, eu agradeço pelas cobranças que você faz. Porque se não tem a pessoa me cobrando, eu fico paralisado. Eu tenho uma tendência, a gente tem essa tendência a ficar paralisado. Então, se não tiver uma pessoa me cobrando, eu não me sinto, eu fico paralisado. E ele me agradecendo, eu, nossa, tá vendo? Então, assim, é tudo em Deus. É tudo nos propósitos de Deus, não é julgar por julgar. Então a gente tem nossos filhos, tem o marido, tem amigos, né? Tem pessoas. Meu Deus, se a gente for. A gente tem que saber ser guiado assim pelo que Deus quer, né? Com o propósito dele, para levar luz para o outro, para levar luz. Eu vi muito assim esses dias Jesus falando que a gente leva luz, a gente é sol para o outro. E aí eu ouço o que a pessoa está falando e fico atenta no que Jesus quer falar para aquela pessoa. Qual é a luz que Jesus quer levar para a pessoa? Por exemplo, a minha colega falando assim, é, a gente conversando e ela falou, contou que o filho dela ia, eu tô indo de carro, embora agora de carro, é porque meu filho não estuda mais, ele já vai até sair de casa. Aí ela começou falando que ele ia sair de casa numa tristeza, numa angústia que ele ia sair de casa. Aí eu, sim, ele vai sair de casa? Como assim? Aí ela vai me contar que ele passou no vestibular e para a nossa faculdade federal no Rio Grande do Sul, e que ele ia embora, e ele tem 17 anos. E ela, angustiada, aí eu fui conversar com ela, falei assim, nossa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter saído de casa. Foi eu ter saído da casa da minha mãe. Foi a melhor coisa, foi assim, muito bom. Foi muito bom eu ter saído de casa. Se eu ficasse na minha casa, lá na casa da minha mãe, eu não sei o que seria. Nossa, foi muito bom. E eu comecei a falar para ela, mostrando para ela a luz, que ela estava muito triste, ela estava muito angustiada, porque o filho dela ia embora. E eu virei a cabeça dela e mostrei para ela. Ela, nossa, eu tenho que me apegar com isso para ficar tranquila, porque meu coração tá doendo demais, eu tô, tipo, sofrendo muito. Falei, pois é a verdade, se apega com a verdade, essa é a verdade. Vai ser muito bom para ele sair de casa, você tem que agradecer muito, fiquei mostrando para ela a luz, né, do quanto era bom o que estava acontecendo para ele ser independente, para ele ter o emprego dele, a carreira dele, a faculdade dele. Aí ela ainda mais eu que cuido, eu dou tudo na mão dele. Aí eu dou tudo na mão dele. Então, vai ser muito bom mesmo para ele. Eu fico me apegando com isso. Então, se apega com isso. Fica em paz, vai ser muito bom para ele, tenho certeza. E fiquei contando vários exemplos de pessoas que saíram, falei até do filho da Aline para ela, que é muito bom, fica em paz. E, mas aí é tudo em Deus. Porque se a gente for pensar é, nesse trecho e não ter essa luz da divina vontade para entender, a gente vai acabar não falando com ninguém. Você vai se calar. Então não pode, tem que entender no contexto de várias outras coisas que Jesus falou e da santidade divina e tudo.
Mas também tem uma orientação para a gente que não é julgar por julgar. Não é julgar por julgar. É na divina vontade. É com a intenção de Deus, é com o propósito divino. Porque senão a gente vai se calar. E não vai falar com ninguém. Não vai olhar para o lado. E vai ficar olhando para nós mesmos. Sabe assim? Se julgando. Então é complicado, Senhor. Ajuda a gente. Igual esses dias eu tava. Foi muito interessante, gente. Eu sonhei com uma colega minha que eu não tava nem pensando nela, nem pensando. E eu sonhei com ela. E eu sonhei assim, eu passei a noite todinha sonhando com ela. Eu tava na casa dela, eu nunca fui na casa dela. Nunca fui, não sei nem onde é. Eu passei a noite todinha lá e tinha umas pessoas na casa dela, muitas pessoas. Tinha uma mulher conversando lá, umas senhoras assim, mais idosas, conversando. E uma delas falou assim, e eu ficava só observando esse povo conversando. E uma dessas idosas falou assim: Nossa, eu tive um sonho com uma pessoa que já morreu uma pessoa conhecida dessa pessoa no sonho, que tinha morrido, e essa pessoa que tinha morrido apareceu no sonho para essa outra, e ela ficou apavorada. E ela, nossa, eu tô apavorada porque ele apareceu para mim no sonho, e ela tremendo de medo, porque tinha visto essa pessoa no sonho. E aí no sonho eu falava assim: Olha, a senhora tá desse jeito, a senhora tá com medo desse jeito, dessa pessoa, porque a senhora não perdoou ele, porque a senhora não perdoou, a senhora tem que perdoar ele. Aí ela: Não, mas eu não consigo perdoar, o que ele fez foi muito grave, eu não perdoo, não é possível perdoar. E eu ficava falando para ela: Não, mas a senhora tem que perdoar, Jesus perdoou a senhora de tanta coisa. Tanta coisa que Jesus nos perdoa, a gente reza no Pai Nosso, então a gente tem que perdoar tudo. Então, isso, a senhora não perdoar, é, ele. E eu fiquei no sonho conversando um monte de coisa com essa mulher, falando de Deus, falando da pessoa. Enfim, eu acordei e falei: Meu Deus, que sonho estranho com a minha colega. E na hora que eu tava lá trabalhando, eu fiquei assim, tentando entender o que Jesus queria com esse sonho, né? O Senhor, é para eu falar para ela, né? Tipo assim. É para falar para ela que eu sonhei com ela isso, essas coisas. E eu sei que tem uns 3 anos que ela tava com uma pessoa, com um relacionamento com uma pessoa e ele morreu. Ele morreu e ela chora muito por causa dele. Ai meu Deus, se eu vou falar para ela vai lembrar do menino daqui, do rapaz que é, né, o namorado dela e ela vai ficar chorando, assim, ela vai sofrer. E Jesus falou: Como assim? Você vai deixar de falar porque ela vai sofrer? E a cruz, né? Não é tudo, tipo assim, não tem nada a ver isso. E colocou no meu coração para eu falar com ela. E ela tava bem na minha frente, eu perguntando: Jesus, aqui é para eu falar, Senhor, esse sonho. Mas eu não tinha nem entendido direito. Aí eu entendi Jesus falando que era para eu falar com ela e contar para ela o sonho. Eu fui contar, gente. Aí eu falei: Ó, eu vou te contar, mas eu não sei o que que é, eu não entendi direito. Eu não sei quem é essa senhora. Não sabia quem era. Aí eu contei tudinho pra ela. Eu tava na sua casa, que isso e tudo que eu contei. Aí ela: Nossa, mas será quem que é essa senhora e quem é essa pessoa que morreu? Porque será que ela ficou pensando, será que é minha avó que não perdoou alguém? Será que não sei o que? E ela: Não, é eu mesmo. É eu, esse sonho, ele tá falando é de mim. Porque eu que não perdoei o menino. Olha só, gente. Ela falou assim: Eu acho que não tem jeito, Michelle. Tá falando, é por causa do. Eu não perdoei ele até hoje. Gente, já tem uns 3 anos que ele morreu. Ele tinha traído ela. Teve um adultério, teve uma infidelidade lá dele. E ela diz que até hoje ela fica conversando com ele, com raiva dele. Gente, ele morreu já, tem 3 anos. Falei, aí eu conversei com ela, né? Falei: Você tem que perdoar ele?
Deus permitiu que eu sonhasse para poder te falar e te libertar disso e libertar ele também. Aí falei um monte de coisa para ela, várias coisas. Aí na hora, aí eu falei, aí a gente conversando, nossa, mas estranho ter essa senhora, né, no sonho, porque não era você falando, era uma idosa. Aí na hora eu falei, a idosa é você. É como se fosse assim, a idosa é você. É você que ficou anos e anos e anos e anos sem perdoar. E você chegou quase no final da sua vida e não perdoou ele. Então a idosa é você. É como se fosse você, se você não perdoar. Então Deus está falando para você, para te libertar disso. E você não ter que chegar, e você não chegar no final da sua vida para ainda desse jeito. E você estava com muito medo. E ela é mesmo. É verdade, é isso mesmo. Aí ela me agradeceu muito. Ela falou, nossa, obrigada. Aí eu falei até pra ela, eu falei, eu fiquei assim, meio com receio de falar, porque nem te entendia direito. Ela, não, mas você tem que falar. Porque se você não falar, como que eu ia saber? Como é que eu ia me libertar disso? Você tem que falar, você tem que falar. Foi bom, muito bom você falar, porque se você não fala, eu não ia saber, eu ia ficar com isso. Você me libertou. E eu falei assim, nossa, mas eu vi um portão, no sonho eu vi um portão. Você me dava o controle do portão, que eu falei, que você falava, você pode, o controle do portão para você entrar na minha casa. Aí eu não entendi essa parte. E ela, é o portão porque você está me libertando. Você está me libertando, libertando ele também. Eu tenho que perdoar, eu vou perdoar, eu vou rezar para ele, eu vou mandar celebrar uma missa para ele. Eu falei, pois é, a única coisa, esse amor que você sente, ainda essa falta que você sente, a única coisa que você pode fazer é perdoar e rezar por ele. Canalize esse amor em saber que a única coisa que tem um efeito, que tem um propósito, que vai gerar um fruto para ele, é você rezar. É rezar, não vai adiantar. Você tá, tipo assim, o que você sente, e fiquei falando, lembrando um monte de coisa das almas do purgatório e tudo. Então, assim, eu falei várias coisas com ela. Então, se a gente ficar assim, ai, não vou olhar, não vou nem, não, Jesus, não vou nem olhar pra ela, não vou nem saber, porque não vou falar nada. Então, tem que entender direito, né, o que Jesus está falando é, nesse trecho, o contexto, né? Aí ele falou, depois disso, lhe disse, meu único bem já faz tempo que não me dá sequer um beijo. E assim nos beijamos. E querendo me corrigir, quase adicionou. Minha filha, o que te recomendo é conservar e estimar minhas palavras. Nossa, meu Deus. Não se apegar com meus beijos, né? Te recomendo é estimar minhas palavras, não ele, a presença dele, ou a parte humana dele, né? A presença física dele, e o carinho dele físico. Nossa, incrível. Porque minha palavra é eterna e santa como eu mesmo, e conservá-la em teu coração e aproveitá-la, terás tua santificação. E por isso receberás em recompensa um esplendor eterno, produzido por minha palavra. Fazendo de outra maneira, a tua alma receberá um vazio e ficarás devedora de mim. Meu Deus. Estimar a palavra. Tem muita gente que. Peraí, minha filha, o que te recomendo é conservar e estimar minha palavra. Porque ela estava pedindo beijo, né? Carinho dele. Mas ele falou: o que te recomendo é estimar minha palavra. Ter estima por minha palavra, desejo por minha palavra, estima por minha palavra, valorizar minha palavra. É a palavra dele que santifica. É a palavra dele que santifica, não é o carinho dele. Isso o que importa é a palavra dele, é o que ele fala. É isso que nos santifica. É eterna e santa como eu mesmo, é o conhecimento e conservá-la em teu coração e aproveitá-la, se apegar com a palavra dele. Terás tua santificação e por isso receberás em recompensa um esplendor eterno,
produzido por minha palavra. Fazendo de outra maneira, a tua alma receberá um vazio e ficará devedora de mim, se você não presta atenção nas palavras e guarda as palavras e medita as palavras dele e se apega só com o sensitivo. Se apegar com o sensitivo, a gente poderia pensar, a gente não vê Jesus, não tem esses momentos, né, de ver ele, mas a gente pode se apegar com o sensitivo do espiritual e se apegar com emoções, assim, de sentir alguma coisa espiritual. E é para pegar com a palavra dele. Isso aqui tem que guardar isso aqui muito forte. Não se apegar, não é no consolo espiritual que a gente tem que se apegar, no sensível, nas emoções, nos sentimentos. Essa é a palavra, é o conhecimento. A santidade não é baseada em sentimentos, em emoções, é na palavra, no conhecimento, tudo acontece na alma. Aí no outro trecho, Jesus veio esta manhã, mas sempre em silêncio, e eu estava contentíssima por ter a meu tesouro Jesus, porque tendo-o a ele, tinha todos os meus contentes. Ao vê-lo, compreendia muitas coisas de sua beleza, de sua bondade e demais. Mas como era tudo por meio da inteligência e por via de comunicação intelectual, por isso a boca não sabe expressar nada, por isso melhor faço silêncio. Então é o jeito que Jesus se comunica, que eu percebo assim, ele se comunicando no intelectual, por meio de pensamentos, ele fala assim com a gente por meio de pensamentos e, né, o que eu percebo da comunicação de Deus na minha alma são pensamentos que vêm na minha mente de forma muito simples e visões assim de ver uma coisa, mas não é ver com o olho também, como a Aline falou, eu percebo isso assim, de ver, Deus mostra uma, não sei explicar, é na inteligência que acontece. Deus mostra quando a gente está meditando, por exemplo, conversando com Ele mostra uma coisa na nossa alma, no intelecto. E a partir daquilo que Ele mostra, você consegue falar um monte de coisa, você entende um monte de coisa, e às vezes não consegue nem colocar em palavras, e é tudo por meio do intelecto, da comunicação intelectual. Sem comunicação intelectual, ele fala muitas vezes sem usar palavras. Ele comunica na inteligência, informações, compreensões, sem usar palavras. E aí quando a gente vai contar o que viu, o que compreendeu, aí sim a gente vai usar a palavra para falar, né, o que entendeu. Colocar no português, na linguagem humana, o que a gente contempla no divino, assim, no intelectual. Colocar numa linguagem humana, né, em palavras humanas. Humana no sentido, assim, de ser, da gente usar o português, né, tipo assim, mas muita coisa ele mostra, assim, na nossa inteligência, compreensões de várias coisas no intelecto, na inteligência. É isso. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da divina vontade à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Sobre a caridade e sobre a estima da palavra de Jesus. Continuo quase sempre o mesmo, esta manhã transportando-me, Jesus, segundo o seu costume, fora de mim mesma. Passamos no meio de muitas pessoas, e a maior parte delas estavam atentas a julgar as ações dos demais, sem olhar as próprias. E meu amado Jesus me disse: o meio mais seguro para ser reto com o próximo
É não olhar em absoluto o que fazem. Porque olhar, pensar e julgar é o mesmo. Já julgou só de olhar, né, que tá falando, né? Além disso, olhando ao próximo, vem defraudar a própria alma, pelo que acontece, que não ser reto nem consigo mesmo, nem com o próximo, nem com Deus. Quando eu estava ouvindo, eu pensei assim, bom, a gente, de certa forma, ele fala que o Filho da Divina Vontade meio que se torna um juiz, né? Em algumas realidades, porque você julga, mas é diferente. Esse julgar é pela verdade. Você julga pela verdade, como aqui está falando, ó. Depois disso, lhe disse: Meu único bem, já faz tempo que não me dá nem sequer um beijo. E assim nos beijamos. E querendo me corrigir, quase adicionou: Minha filha, o que te recomendo é conservar e estimar minhas palavras, porque minha palavra é eterna e santa, como eu mesmo. Então, conservar a palavra de Jesus é a mesma coisa que conservar ele no coração. Tratar bem a palavra de Jesus é a mesma coisa que tratar ele mesmo. E conservá-la em teu coração e aproveitá-la terá a tua santificação, e por isso receberás em recompensa um esplendor eterno, produzido por minha palavra. Fazendo de outra maneira, a tua alma receberá um vazio e ficarás devedora de mim. Porque aqui está falando da estima da palavra dele. Então, por essa estima da palavra de Jesus, a gente julga, né? Julga dentro dessa palavra, dentro do que nós sabemos, né? Porque você vê a desordem lá e lembra na hora do trecho do livro do céu que fala sobre aquilo, né? Sobre aquilo, você vê e pensa, nossa, a vontade querida de Deus é essa. Então você tá meio que colocando, né, na balança, né? Tá vendo lá. Quando para você até entender a própria vontade divina, você tem que julgar o humano, né? Você tem que colocar o humano na balança também e ver o contrário para você entender o certo. A gente vê muito o contrário para entender o certo. Então a gente vê exemplos do que não se deve fazer, que está fora daquilo que é a vontade de Deus. Então a gente meio que julga, não pensando no pessoal daquela pessoa, né? Mas pensando naquela pessoa como alma. Então quem vê alma, tá vendo o propósito de Deus sobre aquela pessoa. Então, né? E não é a roupa que a pessoa está usando, né? Ou não é mais nada, né? É o propósito que você está vendo, né? Então, quando você vê algo que está fora desse propósito, assim como Deus não vai olhar e falar que lindo, né? Que lindo que aquela pessoa tá, que lindo que o meu filho tá, como ela tá perfumada nas suas ações, como ela tá maravilhosa, não. Então você sente, né, o mesmo que ele sente. Então você vê situações e você fala, que nojo, que horror. Como que é nojenta a cabeça dessa pessoa, né? Que atitude horrível. Então você julga pela verdade. Do mesmo modo que ele falaria mesmo para você. Você sabe que você também sentiria nojo de si mesmo se você fizesse aquilo. Você até fala, ai, credo, nunca que eu quero fazer um trem desse, porque você mesmo não conseguiria ficar em paz consigo mesmo e olhar para você mesmo se você estivesse fazendo aquilo, de tão horrível que é. Então, você julga pela verdade. Então, tem uma mentalidade ruim, né? Mal entendida, né? Porque se pensa muito na virtude, mas não se entende também a virtude como Jesus está falando aqui, não. Então, tem uma mentalidade muito estranha, porque ensina pra gente que na igreja a gente tem que ver o errado, ver o que é antinatural, o que naturalmente você vai ter repugnância, o que não tem como você fazer uma violência intelectual com você, porque na sua inteligência, no seu intelecto que é iluminado por Deus, você sabe o que é natural e o que não é. Você sabe que se você vê um cavalo, não adianta alguém fingir te obrigar a ver ele como boi, né? Se você vê uma planta, tá, uma rosa, não adianta alguém te obrigar a dizer que é margarida, não adianta alguém tentar fazer uma violência intelectual com você, porque as coisas são o que são. Então, aquilo que Deus criou e instituiu, o natural, é o natural. Então, quando você vê o que é antinatural, que está contra essa realidade, você vai sentir mal com aquilo, né? Você vai se sentir horrível com aquilo, né? Vai sentir repugnância só de ver, só de olhar. Então, do olhar, você já vai olhar e já vai sentir uma repugnância. Ó, isso aqui, aquilo tá errado. Tá errado? Dois homens juntos, duas mulheres juntas, isso é horrível. Então, você tá julgando pela realidade.
E não erra quem julga pela realidade, você está julgando pela verdade. Você está sendo verdadeiro consigo mesmo, né? Você seria falso se você tentasse criar uma outra mentalidade. Seria uma violência intelectual, né? Que seria feita. E hoje em dia está meio que ensinando para nós que o amor é isso, né? Que o amor ao próximo é fazer esse tipo de violência intelectual. Você sabe o que é certo, mas você finge que não é, que não tem certos, né? Tem o relativismo, né? Não tem um ponto, cada ponto de vista é importante, né? Então, as pessoas ensinando assim, tem uma cultura muito poderosa nesse sentido, né? De acolher, e que isso é a caridade que Jesus quer com o próximo. Você acolher vendo os erros dele, vendo as situações erradas dele. Você não pode nem olhar e achar ruim. Pode nem olhar e ver que aquilo é feio. E julgar que aquilo é indecente, né? Você não pode nem ver aquilo e falar que é imoral mais, né? Você tem que olhar e sorrir. E isso é o amor, que o amor é quando você não pensa nada, né, a respeito daquilo. Mas aí você pode estar deixando de ter estima com a palavra de Jesus que está falando aqui embaixo. Porque quando você considera muito o que Jesus pensa, considera muito o que entristece o coração dele e o que alegra, quando você vê atitudes que deixam o coração dele triste, a dor dele é sua dor, não tem como mudar, não é uma dor sua, pessoal. Porque o que eu estava pensando? Que esse julgar humano, que Jesus pede para o ser humano morrer para isso, que é um julgar baseado em suas próprias convicções humanas. Não é a palavra de Deus que você está considerando, não é uma coisa assim que você se importa com aquela pessoa no âmbito divino, né? O que Deus quer para aquela pessoa, você se importa com a alma dela. É um julgar injusto, que é quando a pessoa que é, vamos dizer, se a pessoa que é o viés de comparação é você mesma. É, gosto próprio, né? Por exemplo, eu não, um exemplo meio besta, assim, só para explicar assim. Eu não gosto de cabelo, não gosto de cabelo cacheado. Acho que bonito é o cabelo liso. Para mim, sei lá, na minha opinião, na minha ideologia que eu criei na minha cabeça, a mulher que fica com o cabelo cacheado não se cuida direito, né? Só a mulher que tá com o cabelo liso, ela é uma mulher mais arrumada. Uma coisa bem idiota, assim, só para dar um exemplo. Aí você tem aquele pensamento que é seu, você criou aquela ideologia, você criou aquele jeito de pensar. Aí você ficou olhando e observando as pessoas que é diferente daquilo, diferente do seu mundinho de ver as coisas, e você fala, essa é feia, essa não se cuida, essa é porca, essa não sei o quê, entendeu? Aí você vai julgando e selecionando de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com a sua convicção, de acordo com o seu mundinho, olha, eu gosto assim, assim, assado. Para mim, as coisas têm que ser assim, isso nesse lugar, na minha opinião, as coisas têm que ser desse jeito, e aí você vai vendo quem não pensa como você e vai julgando quem você julga que é bom e ruim de acordo com a sua opinião. Isso é um julgamento, porque é totalmente a base é a própria pessoa, é o humano. Mas quando você é um nada, quando você olha para o outro, mas não é uma coisa que te fere, você não está olhando para ele no sentido pessoal. Ao contrário, né? Você vai. Nossa, se tiver que, por exemplo, né? Você vai tratar a pessoa super bem. Igual quando eu estava no. Eu fui um dia no. Marcar uma consulta lá no. Tava marcando consulta ainda quando eu estava grávida, né? Tava marcando a consulta. E quem me atendeu, né? Quem me atendeu era um. Você vê claramente que era um homem, mas tinha traços femininos, né? Era um homem, mas que não estava agindo como homem. Tava com a unha pintada, dava para ver, né? Que pelo jeito assim você já vê, não tem como. É uma coisa assim lógica, não tem uma maldade nisso, né? Você não queria uma maldade, você não foi de propósito vigiar isso. Simplesmente a situação chega até você. Você não tem, quando você é um nada, você não tem assim nada contrário àquilo, não é um pensamento que você já procurou aquilo. Você procurou aquilo, mas meio que Jesus me faz você ver, não tem como não. Aí, na hora, né, você vê e você sabe que aquilo está errado. Você sabe que aquilo ali, aquela pessoa, como Deus pensou ela, é para ela ser homem. Se é homem para ser homem, se é mulher para ser mulher. Então você pensa no que Deus deseja e aí você julga o que está de acordo e o que não está com a palavra de Deus, né? Então, na hora, eu senti uma repugnância quando eu vi esse homem com as unhas todas feitas, né, pintadinho como uma mulher.
Não tem como não ver isso, né? É, é uma coisa tão lógica, né? Tão natural, é tão natural isso, né? Você vê uma coisa assim, estranhar, sabe? Estranhamento, só de olhar você estranha, porque aquilo é totalmente antinatural, né? Um homem com a unha toda feita e pintada, né? Mas o que não é o julgamento é porque você trata a pessoa, a caridade acontece do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não fui rude, né, com ele, né? Ele estava me atendendo, ele foi até muito educado, muito educado. E eu até sorri para ele, conversei com ele. Então, assim, você vê o que está errado, né? Você vê o que está errado, mas assim, você não condena ninguém no sentido de essa pessoa morreu para mim aqui agora. Eu não quero nunca ver a cara, eu não quero nem estar perto de uma pessoa assim, eu não quero nem conviver com uma pessoa assim, eu quero que essa pessoa desapareça da face da terra. Então não tem esse tipo de julgamento de você falar assim, nossa, eu sou muito melhor que essa pessoa, eu sou 1000 vezes melhor que essa pessoa, entendeu? Mas você tem uma realidade, você não vive aquilo que ela está vivendo, você não quer viver o que ela está vivendo, você abomina o que ela está vivendo. Então você vai claramente dizer para Deus, nossa, Senhor, eu nunca que quero fazer uma coisa dessa que essa pessoa está fazendo. Nunca que eu quero fazer uma transição de gênero, Senhor. Nunca que eu vou fazer isso comigo. Isso não tem nada de errado. Porque você quer que aquela pessoa tenha o mesmo pensamento que você tem. Você gostaria que aquela pessoa sentisse o mesmo. Que ela também percebesse que é ridículo ela querer mudar o gênero dela, que é ridículo ela não querer ser aquilo que Deus, né, fez ela para ser. Então, é nesse sentido que eu entendo. O julgamento é quando é algo muito egoísta. Porque você gosta das coisas de um jeito e se a outra pessoa não é como você, aí você quer que ela seja como você. Então você vive olhando, observando e julgando tudo que ela faz, porque na sua cabeça só você é perfeito e só seu jeito de ser é perfeito. E as outras pessoas que não são como você são tudo ruim. Aí você já fala que a pessoa não presta, que a pessoa é ruim, porque você já tem aquele pensamento. Sei lá, você tem um pensamento assim, ó, eu não confio em nenhum, um exemplo, tá? Eu não confio em nenhum cabeleireiro, porque eu vi uma notícia de um cabeleireiro que matou não sei quem. Então, todos os cabeleireiros não prestam, na minha opinião. Aí você sai julgando todo qualquer cabeleireiro, porque na sua opinião, nenhum presta. Mas isso foi uma sentença que você deu na sua cabeça. Não é o que Deus pensa. Deus quer que você confie nele, que você nunca já faça um pré-julgamento da honestidade daquela pessoa que você nem conhece. Ah, vai que esse cabeleireiro aqui é outro que não vai fazer o que eu preciso no meu cabelo. Eu duvido, esse daí também vai me enganar. Então a pessoa já está fazendo pré-julgamento porque ela criou na cabeça dela um conceito de que nenhum cabeleireiro presta. Esse é o julgamento, que é totalmente fora da caridade, né? Porque fecha as portas para o próximo. E aí Jesus uma vez estava falando para mim que não, que quem julga, né, não merece a misericórdia também não. A misericórdia vem de acordo com quem é misericordioso. Quem não tem misericórdia não recebe misericórdia não. Então é complicado. Então é por isso que está falando que a própria pessoa está se sentenciando. Ela está criando, ela além de não agir retamente, né? Ela agiu mal, ela que agiu mal, entendeu? O julgamento daquela pessoa que você fez sobre o outro não vai cair nada sobre o outro. Vai cair sobre a própria pessoa que julgou. Não vai manchar o outro o que você pensa dela. Vai manchar você mesmo, né? Quando é uma coisa assim que eu tô falando, totalmente injusta, né? Que não tem nada de Deus, assim, que não é algo que você está preocupado com o bem daquela pessoa, com o bem daquela alma. Porque às vezes você julga uma coisa, né? Você olhou e viu que está errado, mas você vai lá e orienta porque você quer o bem daquela pessoa, né? Um professor, por exemplo, vai ver o caderno do menino, tá todo feio, tá todo rabiscado, tá todo escrevendo tudo errado. Ele tem que julgar que aquilo tá errado porque já tem um padrão, já tem uma norma, já tem uma lei de escrita, de caligrafia, em que as letras têm que ficar posicionadas na linha. Aí vamos supor que a criança está escrevendo tudo fora da linha, tudo errado. Se ele pensar assim, ai, é a personalidade dessa criança, né? Que hoje em dia tá com esse negócio de educação passiva. Eu acho que é passiva que fala. Ah, é a personalidade dessa criança que é diferente, que gosta de escrever assim. Vai ser um péssimo professor, não vai estar agindo retamente, não vai estar agindo conforme a vontade de Deus, porque ele deveria ensinar e orientar que tem uma regra, que tem uma lei normal para você escrever, né? Então ele vai estar totalmente errado. Agora, se o professor julga e fala, olha,
Você desculpa, mas o seu caderno não tá bom. A sua letra tá toda rabiscada, tá tudo rabiscado, tá fora da linha, né? A sua mãe, se vê isso aqui, você acha que vai ficar feliz, né? Ela fala, não vai ficar feliz, né? Tem um jeito de escrever, o jeito de escrever é esse, esse, esse. Todo mundo vai seguir aquela lei, ninguém pode achar ruim, porque existe uma ordem. Quando você olha para a ordem já é a lei, né? Aquilo que é natural já é a lei. Não tem como questionar isso. Hoje em dia eles querem tirar isso, eles querem dizer que. Por isso que estão tentando acabar, quer acabar com a Bíblia, quer acabar, mudar a Bíblia, estão querendo ter uma nova Bíblia, porque eles querem mudar a palavra. Por isso que Jesus aqui embaixo está falando da palavra. Eles querem mudar a palavra, porque a palavra julga, não tem como, a palavra divide. Mas não é uma divisão ruim, não é um julgamento ruim. A palavra julga as nossas ações para nos ensinar o que é correto, né? Nos levar para a ordem. Entendeu? Então, quando você. Então, do mesmo modo que esse professor tem que virar para o aluno e falar assim: olha, a escrita, isso tá feio. Não adianta ele olhar e fingir que tá bonito. Ele foi pensando assim: ai, nunca, nossa, se fosse meu filho que fizesse isso, ai, 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 ai. Então, quer dizer, com o filho dele, ele educaria, né? Então, é a verdade, você tem que falar a verdade, né? Olha, tem um jeito de escrever aqui, ó, em cima da linha, bonitinho, né? É desse jeito que é para escrever. Então, você está ensinando a pessoa que existe uma ordem. Então, você meio que faz um julgamento do que tá feio para mostrar o que é bonito, o que é correto, entendeu? Então, dentro da palavra, dentro daquilo que é verdade, é a mesma coisa. Olha, a lei de Deus é essa, e ponto final, né? Olha, a palavra de Deus é essa, entendeu? Não é uma coisa que eu criei, não, filho. Todo mundo tem que passar pelo mesmo funil, é um funil. Todo mundo tem que passar por esse funil, não adianta passar fora. Tem pessoas que não querem passar por esse funil e tá tentando distorcer a palavra, né? Tá tentando distorcer a verdade, né? Porque elas não querem, mas ninguém vai deixar de ser julgado vai passar pelo julgamento, né? Que é pela verdade, que é pela palavra, que é o bem de todo mundo. Aí ele fala: eu te recomendo conservar e estimar minhas palavras, porque minha palavra é eterna e santa como eu mesmo, entendeu? E conservá-la em teu coração e aproveitá-la, terás tua santificação, e por isso receberás em recompensa o esplendor eterno, produzido por minha palavra. Fazendo de outra maneira, tua alma receberá um vazio e ficarás devedora de mim, né? Então é muito sério isso. Até as coisas de Jesus na nossa mente fica falando o que tá feio, o que tá bonito. Às vezes você tá vendo filme, às vezes até um filme, eu tava vendo o filme do Dom Bosco. Pensa no homem santo, né? Pensa no homem que fez o bem, que foi muito, fez muito sacrifício na vida. Mas no meu coração, Jesus estava mostrando um monte de coisa errada, entendeu? Porque ele tinha aquela estima pelas crianças que ele estava educando. Ele não queria perder elas, ele tinha apego. E Deus permitiu, ele teve que se submeter à autoridade do bispo, e o bispo queria pegar esses jovens e tirar lá do lugar da congregação que ele estava montando dos salesianos, porque queria levar eles para servir nas dioceses, então ia distribuir esses meninos para as dioceses, e ele ia perder esses meninos que ele tanto lutou por eles, né? E ele estava muito apegado a esses meninos, tanto que quando ele recebeu essa carta de que ele deveria obedecer o bispo e desfazer desses meninos, assim, né, de certa forma, ele ficou doente, ele caiu doente, né? Porque ele falou: não, não pode tirar meus meninos, não pode tirar meus meninos. E aí, Jesus, meu coração, você julga pelo livro do céu, olha. Você já tá vendo o que Deus está fazendo na vida do santo. E tá vendo, ó, que bom que apareceu esse bispo. É Deus que está usando ele mesmo. Essa cruz que apareceu para ele foi boa. Porque ele tem ali um apego. E Deus não quer esse apego. Esse santo tá apegado. Então, quando você fala esse santo tá apegado, é aquilo que você também não quer para você. Entendeu? É aquilo que você também sabe que do mesmo modo Deus falaria o mesmo para você. Você tem que desapegar. Ele também não vai querer o apegar danada. Então eu não vou então eu vou querer o bem para aquele santo também. Então eu vou falar pro santo. Então você julga o santo, fala assim: esse São Dom Bosco, o senhor era muito apegado a esses meninos, por isso que Deus teve que provar muito a sua obra. Teve que trazer muita cruz, porque você era muito apegado a esses meninos, e não pode. Então você olha pro santo e fala assim: isso aí não pode fazer, isso aí tá errado. Esse comportamento aí tá errado. Até parece que você está julgando,
pela palavra que você estima, tanto que você quer vivê-la e que você também estima, porque sabe que é o bem para o outro também, que não é diferente para o outro. No contexto que ele vive, se tem um apego, Deus também vai querer o desapego dele. Entendeu? Então, o desapego é universal. O desapego é uma lei, né? O desapego é um bem, né? Agora muda os contextos, as realidades. Uma pode ser filhos, pode ser marido, pode ser emprego, né? No caso dele, eram os jovens que ele conquistou, que ele tirou das ruas, mas ele tinha muito apego por eles. Ah, ele até chegou a falar assim: nossa, vão destruir tudo que eu construí. Na hora que ele falou isso, eu falei: ixi, opa, como assim? Você não fez nada, foi Deus que fez através de você. Foi Deus que você tem. E na vontade divina você aceita. Se alguém vier tirar a sua obra, você fala, seja feita a vontade de Deus. Porque você não tem aquela preocupação de, nossa, o que vão dizer de mim? Que eu comecei uma coisa e que deu errado, que tiraram de mim, os padres vão rir de mim, porque os padres, né, meio que os padres não gostavam dele, não. E os padres, né, eu não aceitavam o que ele fazia, não concordavam com o que ele fazia, não. E ele não queria, ele tinha uma estima também de, tipo assim, terminar o que começou, conseguir concluir o trabalho, para não ficar meio que visto como alguém que fracassou. Tinha isso nele, assim, tinha um pouco disso, né? E aí ele era ferido demais na estima dele. Nossa Senhora, ele era muito ferido nesse sentido. E é tudo bem, né? Então você fala, opa, isso está errado. Que bom, Senhor, que o Senhor permitiu esse desapontamento aqui, esse ali. Que bom que o Senhor está permitindo essa perseguição aqui, essa ali, para tirar o apego. E ele teve que ceder. Só quando ele largou o osso e cedeu dos meninos e aceitou a obediência ao bispo lá, né? Porque ele não podia ir contra, né? Mas aí quando ele aceitou e falou que estava disposto a entregar os meninos e submeter a autoridade do bispo, o que o bispo quisesse fazer com a congregação, que assim fosse, só depois que largou o osso, é que aí ele não perdeu. É aí que Deus foi e ajudou ele, que voltou atrás, o bispo voltou atrás e não tirou, e ele continuou seguindo a congregação dos salesianos, que ele estava iniciando. Mas só depois que ele largou o osso, né? Entendeu? Que ele desapegou, que era isso que Deus queria dele. Então, assim, você vê os seus santos, você não concorda com certas coisas, você fala, né? Você vê certas realidades que Deus te mostra, olha, isso que esse padre falou aí tá errado. Olha, esse pensamento do Frei Gilson tá errado aí, ó, tá errado. Então, você julga pela verdade, e você não está julgando, não é uma coisa que você está criando, que você está buscando, que você não gosta, que você está prestando atenção em cada detalhe. Olha, eu não gosto dessa roupa que essa pessoa usa, ai que horror. Ai, eu não gosto do cabelo dessa pessoa, ai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto desses detalhes. Não é um olhar humano, que é isso que ele está falando, entendeu? Mas quando você tem estima da palavra de Jesus, aquilo que vai contra, você não gosta, né? Normal.